É muito importante quando a gente traz notícias que estão dentro da internet, a gente precisa comentar para trazer um pouquinho de realidade. E o que mais a gente ouviu, pelo menos eu e o Matheus, foi falando sobre alterações que estavam passando desapercebidas em biópsia de embrião. Então a primeira coisa que a gente precisa lembrar é o que é uma biópsia de embrião e para quem está indicado, porque muita gente indica errado. A biópsia de embrião não é para todo mundo, mas também não é para ninguém. Como tudo na medicina, tem que ser individualizado os casos. Então aquela mulher com mais de 40 anos, um fator masculino grave, aborto de repetição, pacientes que tiveram alterações importantes em outras gestações, são pacientes que a gente poderia indicar a biópsia. Então a biópsia não é para todo mundo, mas também não é para ninguém. Eu acho que o primeiro ponto é isso, saber indicar qual é a paciente que necessita de uma biópsia. Então, mulheres com idade avançada, falhas de implantação, abortos de recorrência, gestações prévias com alteração cromossômica e problema masculino grave, essas são indicações. Quando a gente faz uma biópsia, 40%, mais ou menos, esse é o número que o laboratório passa para a gente, são de embriões euploides, normais. Então a gente está olhando para embriões normais. E dentre as falhas, é o que está se repercutindo, tem as alterações em mosaico e as alterações segmentares. E nas alterações segmentares, que são 2 a 3%, 20% desses embriões poderiam ser normais. Então, mais ou menos aí, em torno de 0,1 embrião, 0,7 embrião, seriam normais e a gente estaria desapercebido. É importante lembrar que no passado esses números foram muito maiores e a gente perdeu muito embrião. Mas aí vem o outro lado, a gente está olhando o copo meio vazio. E o que eu e o Matheus estava discutindo é que a gente precisa olhar o copo meio cheio, porque a maioria desses embriões normais cromossômicos que a gente transfere não dá gravidez. E os pacientes perguntam, né, Matheus? Poxa, eu estou com embrião normal, tá tudo bem, 40% e a gente tem falha. É esses embriões que a gente tem que olhar, né? Eu acho que a falha na transferência de um embrião euploide, junto com a baixa reserva, é um dos maiores dilemas e desafios... Catastrófico, né? É um negócio... São um dos maiores desafios da reprodução humana. A gente se pergunta, é um embrião de boa qualidade, geneticamente normal, o útero tá tudo certo, e mesmo assim, essa paciente não engravidou. O que, na minha opinião, e a opinião do Dr. Vanberto, a gente desconhece muita coisa ainda. Fatores que podem justificar essa falha além do caráter genético do embrião, não é só a ploidia que é importante, porque senão todo embrião euploide ia implantar e infelizmente é o que acontece. É claro que a gente quer olhar os embriões, que a gente não quer perder nenhum embrião, mas eu acho que a gente tem que olhar para aquele embrião que a gente sabe que está normal. Acabei de estar falando com a Valéria que está me filmando aqui, a gente estava falando agorinha, paciente que teve um embrião euploide, a gente transferiu e não engravidou. Por quê? E é difícil, eu acho que é a consulta mais difícil. Então, pessoal que está aí, primeiro, não é fazer biópsia em todo mundo, né, Matheus? Você pode descartar a sua única chance de virar gravidez por uma alteração pequena, a tal da segmentar. Exatamente. Você pode ser premiado e jogar fora um embrião que tem uma alteração pequena. Então, só fazer o que é correto. Por favor, fujam de quem indica para todo mundo biópsia. E segundo, cobrem da medicina, cobrem da gente, que a gente dê melhores taxas nesses embriões. Então, vamos falar às claras o que é, e sempre que vocês verem alguma coisa na internet, pode perguntar para mim e para o Matheus, que a gente tá aqui para isso. A gente é bem ativo em redes sociais, a gente tem site, a gente sempre interage bastante, a gente faz live. Então, qualquer dúvida, a gente é um prazer pra gente responder e participar, porque a gente vê que tem muita desinformação e oportunismo na internet. Manda aqui pra gente, marca alguém que precisa ter uma dúvida, manda mensagem pra gente, pro Matheus, pra mim, que a gente vai estar aqui ajudando vocês. Sempre que tiver alguma dúvida importante, a gente tá aqui pra isso. E boa sorte, se você tá tentando.